Seja bem-vinda. Ok. Então vamos lá. Vou começar dizendo o seguinte. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec fez para os Espíritos, que é a seguinte: os Espíritos influenciam nos nossos pensamentos? Olha que pergunta interessante. É a pergunta número 459. Os Espíritos influenciam no nosso pensamento? Resposta que os Espíritos deram para ele: sim, mais do que vocês imaginam. Essa influência deles é muito maior do que vocês imaginam. E aí, se a gente parar para pensar na resposta e levar em consideração algumas outras informações que os Espíritos também trouxeram para Allan Kardec, por exemplo, que nós somos Espíritos criados por Deus. Nós somos seres divinos, somos Espíritos imortais criados por Deus. Nós temos um ponto de partida, que é o momento da nossa criação, e nós temos a eternidade para realizar o nosso destino. Qual é a nossa destinação? É nos tornarmos um dia Espíritos perfeitos. E nós temos, quando Deus nos criou, nos dotou de muitas faculdades. Por exemplo, a vontade é uma faculdade, o pensamento é uma faculdade, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher é outra faculdade. Por exemplo, a mediunidade é uma faculdade inerente a todos nós. Mas existem aqueles que têm a capacidade de produzir fenômenos ostensivos. Esses são de fato os médiuns, no sentido restrito da palavra. No sentido geral, todos nós somos médiuns. Por quê? Porque nós temos a faculdade do pensamento. Porque Deus nos dotou, espíritos que somos, da faculdade do pensamento. Então todos nós somos seres pensantes. Todos nós. Quando nós estamos encarnados, deitamos para dormir, quem está repousando é o corpo físico, porque o espírito, ele nunca para de pensar. E ele não precisa do repouso que o corpo físico precisa. O espírito não precisa, porque o espírito é de outra natureza, diferente da natureza do corpo. O corpo é da natureza material, é da matéria, corpo físico. O espírito tem uma natureza totalmente distinta, diferente do corpo físico. Então, o que serve para o corpo não serve para o espírito e vice-versa, porque são naturezas distintas. Onde reside a faculdade do pensamento? No cérebro? Não. Segundo a ciência materialista, é no cérebro. Segundo o Espiritismo, é na alma ou no espírito. Ok? Então nós temos a faculdade do pensamento. Pelo pensamento, a faculdade do pensamento é muito interessante. O pensamento é um ato inestancável, ininterrupto, intransferível. Alguém aqui pode, por favor, pensar por mim um pouquinho? Eu estou cansado de pensar. Não adianta. Pode ir até no cartório fazer uma procuração para pensar alguém por você. Não vai rolar. É intransferível. O pensamento é uma faculdade inestável. Você não para nunca de pensar. Você é um espírito. Mesmo quando o corpo físico dorme, o espírito continua pensando. E lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o pensamento, eles responderam: é um atributo da alma, ou seja, é uma característica, é algo que está inseparável, é intrínseco à alma. Não dá para pensar na alma sem pensar no pensamento. Olha, pensar no pensamento. Por quê? Porque a alma, ou o espírito, é um ser pensante. E aí eles disseram: onde estiver a alma, é lá que está o pensamento. Ou, onde estiver o pensamento, é lá que vai estar a alma. Deu para entender? Então, por exemplo, vocês estão aqui, todos aqui nessa sala. Mas se alguém está fisicamente aqui, mas o pensamento está fora daqui, onde está essa alma?
Deu para entender? A alma está onde o pensamento dela estiver. Você está assistindo um filme de terror à noite antes de dormir. Aquela cena te impressionou. Aí você foi dormir. Aí o teu pensamento está no filme, na cena. Aquela cena que te impressionou, causou medo, pânico, terror. Para onde você acha que você vai? Quando você dormir, você espírito, você vai para onde o seu pensamento estiver dirigido. É simples, não tem segredo. Nós estamos onde o nosso pensamento estiver. Querem uma ajuda aí? Tá bom. Nós estamos onde o nosso pensamento estiver. Então, por isso que é importante, quando a gente vem ao centro espírita, a gente procurar estar 100% aqui, prestar atenção no que está sendo dito. Por quê? Porque nós estaremos 100% aqui. E nós viemos aqui por alguma razão, por algum motivo, né? Ninguém veio a passeio aqui. Todo mundo que veio aqui veio por uma finalidade, né? Por uma busca. Então, quando a gente vem aqui por essa busca, é porque a gente acredita, é porque a gente deseja, a gente aspira a buscar alguma coisa. Então aproveitemos ao máximo a nossa presença física e espiritual aqui. Sim? Se o pensamento pertence à alma, então os animais não têm alma? Os animais não têm alma como tem o ser humano. Eles não têm alma como tem o ser humano. Os espíritos dizem que os animais têm um princípio inteligente, que não é uma individualidade, como eu sou e você é. Nós temos consciência de que nós existimos, o animal não. Tá? Bom, então a faculdade do pensamento é uma faculdade intransferível e inestancável, a gente nunca para de pensar. E uma coisa interessante é que, pelo pensamento, nós atraímos outras mentes e somos por elas atraídos. Eu pensei no bem, eu vou atrair o bem. Eu pensei no mal, eu vou atrair o mal. Simples. Deu para entender? Se eu estou pensando no bem, nenhum mal vai me atingir, porque eu estou pensando no bem. Eu não estou atraindo o mal, eu estou atraindo o bem. Para pensar, não basta, claro que não basta só pensar no bem. Eu preciso agir no bem. Eu preciso sentir o bem. Né? São 3 aspectos importantes: pensar, sentir e agir. Pensar no bem é fácil, a gente pensar. Mas nem sempre a gente sente aquilo que a gente está pensando. Sim ou não? Então a gente precisa pensar e sentir o bem. E aí fazer o bem. Porque não adianta só pensar no bem. E também só sentir no bem. Ou sentir o bem. Você precisa fazer o bem. E quando isso acontece, nenhum mal te atinge. Mas, Aloysio, e se alguma coisa de ruim acontecer? Para Deus, aquilo que te aconteceu é algo bom. Você está com a caneta? Estou. Opa, legal. Para nós, foi um mal que aconteceu. Para Deus, não. Para Deus foi um bem. Porque tudo que Deus faz é em nosso benefício. Para nós causou dor, causou sofrimento, mas serviu de lição para a gente aprender alguma coisa. Porque Deus é amor, Deus é Pai, Deus é justo. Nenhum mal que nos acontece por acaso ou que a gente não tenha merecido, nessa ou em outra existência, né? Vamos lá. Acho que não está, não. Deixa eu ver. Está ligado? Já liguei. Do lado aí? Ó. Só que não está indo. Tá, se alguém puder ir passando para mim de lá mesmo, está ótimo. Aperta o Enter. Aqui não está indo
Então, assim, tem uma questão que ela, sobre esse assunto. Aqui, ó. Aqui, tá vendo ali a sigla LE? Vocês estão vendo ali, né? LE. Toda vez que eu usar essa sigla, quer dizer Livro dos Espíritos. Eu tirei de lá, do Livro dos Espíritos. A questão 525. Olha a pergunta que foi feita para os Espíritos. Os Espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta dos Espíritos. Acho que vocês vão ter que me ajudar aí. Puxa um pouco, Luiz. A tribuna. Oi? A tribuna. Melhor assim? É. Alguém pode? Aí, obrigado. Olha a resposta. Certamente, pois os aconselham. Então, foi feita a seguinte pergunta para eles: os Espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida? Resposta deles: sim. Por quê? Porque a gente aconselha vocês. E aí, aconselhar é o mesmo que orientar, que recomendar. Só que essa informação, ela está no plano dos nossos pensamentos. Sim ou não? Sim. E tem a ver com aquela resposta que eu acabei de comentar com vocês aqui. Os Espíritos exercem influência sobre os nossos pensamentos? Sim, mais do que vocês imaginam. Então, dá a impressão que a resposta deles volta para o mesmo assunto, que é: a gente exerce influência, os Espíritos exercem influência sobre o pensamento, porque orientar, aconselhar, recomendar é no plano dos pensamentos, nosso estado interior. Faz sentido? Tá. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi: eu quero saber se eles exercem influência sobre os acontecimentos da vida. Próximo, por favor. Veja, aí vem a questão 525A. Allan Kardec, ele era um bom perguntador. Ele sabia indagar os espíritos. Ele sabia questionar os espíritos. E ele conversou com muitos espíritos, vários espíritos. Ele evocava os espíritos. Para quê? Para obter informações que pudessem auxiliar no entendimento das questões, das coisas, para que eles pudessem compreender e pudessem deixar esse legado para a humanidade, publicando essas informações. Então, Allan Kardec, ele era um verdadeiro pesquisador, porque ele pegava a informação, a resposta, e conferia com outra resposta de outro espírito, com outra, para ver se havia concordância, se nenhum deles estava se contradizendo, para só depois ele publicar. Foi um trabalho grandioso que Allan Kardec fez. Veja, olha a pergunta seguinte. Ele não ficou satisfeito com a resposta anterior. Além do pensamento que sugere, exercem essa influência de outra maneira. Está vendo? Além do pensamento que sugere, porque ele já tinha tido essa resposta, que os espíritos exercem influência nos pensamentos, mas ele não quer saber isso. Exercem influência de outra maneira, ou seja, eles têm uma ação direta sobre a realização das coisas. Allan Kardec foi mais específico. Olha, eu quero saber isso. É isso que eu quero saber. Resposta deles: sim. Quer dizer, os espíritos exercem influência sobre outras coisas, sobre a realização de outras coisas, além da influência no pensamento. Olha que interessante o complemento da resposta. Mas jamais eles agem fora das leis naturais. Ou seja, jamais essa influência que os espíritos vão exercer sobre os acontecimentos da nossa vida, jamais elas vão se dar em desrespeito às leis de Deus. Porque as leis naturais, quem criou as leis naturais? Deus. Eu posso falar leis naturais, que é o mesmo que leis de Deus, que é o mesmo que leis divinas. Eu estou falando a mesma coisa. Das leis criadas por Deus. Leis perfeitas, leis justas, leis imutáveis. Porque elas expressam a perfeição de quem as criou. Deus, o ser perfeito. Faz sentido? Então, o que eles estão dizendo aqui? Os espíritos exercem influência, mas eles nunca vão desrespeitar as leis de Deus. Olha só. Próximo, por favor.
As leis naturais, ou as leis de Deus, elas abrangem as leis físicas e as leis morais. Isso aí eu retirei do Livro dos Espíritos, num comentário que Allan Kardec faz das questões 617 e 617A. Tá bom? Então ele diz assim: as leis criadas por Deus, ou seja, as leis naturais ou as leis divinas, elas abrangem as leis que regem o mundo físico, o nosso mundo corpóreo, a Terra. Que leis são essas? Biologia, física, química, história, geografia, etc. Leis essas que foram reveladas pela razão humana, os cientistas, a ciência. Quem criou essas leis? Deus. Quem revelou? A razão humana, através da inteligência. Sim ou não? Sim. E também abrangem as leis morais, as leis que regem as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Vou dar um exemplo de leis morais, de uma dessas leis. A lei de liberdade é uma lei moral criada por Deus. Dentro da lei de liberdade tem o livre-arbítrio, a capacidade que você tem de fazer escolhas. Os espíritos superiores sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, as escolhas que a gente faz. O nosso anjo da guarda sempre respeita as escolhas que a gente faz, mesmo que estejamos equivocados, que a gente faça uma escolha errada. Ele vai respeitar. Por quê? Porque a influência dele vai ser sempre dentro das leis de Deus. Ele não vai desrespeitar isso. Um espírito inferior não respeita. Ele vai tentar impor a vontade dele sobre a da pessoa, que é uma situação que pode configurar um processo obsessivo. Tá bom? Próximo, por favor. Bom, então o que a gente falou aqui foi isso, que os espíritos atuam sobre nós através dos nossos pensamentos, lá na questão 459, eles falam disso. E também agindo diretamente sobre os acontecimentos da vida. Próximo. Bom, a gente está falando aqui dos acontecimentos da vida, mas o que são os acontecimentos da vida? Senão não vai ajudar muito a entender que influência é essa, né? Para a gente entender o que são os acontecimentos da vida, eu vou dar um exemplo aqui. Um pai beija o rosto do filho. É um fato comum, sim ou não? É algo comum, o pai beijar o rosto do filho. Agora, o beijo que Judas deu em Jesus foi um acontecimento. Por quê? Porque mudou a vida de Judas e mudou o destino da vida de Jesus. Sim ou não? Mudou o destino da vida dos dois. Por quê? Porque esse beijo, ele tinha um significado, um símbolo, dentro de um contexto político e religioso da época. Isso que é um acontecimento. É a ocorrência de um fato, de algo, que pelo impacto que ele causa, pelos efeitos que ele produz, pela dimensão que ele alcança, ele é capaz de mudar o destino da nossa vida, o rumo da nossa vida. Deu para entender? Isso que a gente chama de acontecimento. É isso que os espíritos estão tratando aqui. O que são os acontecimentos da vida? Qualquer fato corriqueiro? Não. São aqueles que são capazes de mudar o rumo da nossa vida, o nosso destino. É disso que Allan Kardec e os espíritos estão tratando nesse assunto. Deu para entender? Próximo, por favor. Os acontecimentos mais importantes da vida estão relacionados às nossas ações da existência atual, de existências passadas e também relacionados à escolha das provas que a gente fez para reencarnar. Porque a gente escolhe o gênero de provas pelas quais a gente vai passar. Então, tudo que diz respeito a um acontecimento da nossa vida, aquilo que muda o rumo da nossa vida, o destino dela, está relacionado com isso. Pode ser algo do presente, da atual existência, pode ser algo relacionado ao nosso passado, ou pode estar relacionado com o tipo de prova que a gente escolheu. Tem a ver com a nossa profissão,
com o ambiente, o meio social onde a gente vai reencarnar, o tipo de cultura que existe nesse meio, a sociedade, enfim, alguma coisa relacionada ao nosso passado, né? Algo que a gente fez que precisa corrigir, precisa reparar. Ok? Próximo, por favor. Na questão 851, Allan Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? O que é fatalidade? Fatal é aquilo que vai acontecer. Necessariamente vai acontecer, é fatal. Não tem como escapar. Deu para entender? Ele está tratando disso aqui. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo, fatalidade, né? Aquilo que vai acontecer, que está determinado, está escrito, vai ter que acontecer. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Ele está tratando dos acontecimentos da vida, aquelas ocorrências importantes que vão mudar o rumo da nossa vida. Ele quer saber, essas ocorrências, esses acontecimentos, já estava tudo escrito, vai acontecer, né? E nesse caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Quer dizer, se vai acontecer, o que adianta eu dizer não quero? O que adianta eu escolher? Eu fazer uma escolha diferente, se vai acontecer, já está escrito. Para que serve meu livre-arbítrio? Olha que pergunta boa. Olha que pergunta interessante. Olha, eu não queria estar do lado de lá não, dos espíritos para responder essas coisas, né? Próximo. A resposta deles é desse tamanho, lá no livro, confere lá. Eu separei aqui aquilo que nos interessa para a nossa reflexão aqui. Veja, a fatalidade existe, Kardec, existe a fatalidade. Isso que você está perguntando existe, mas unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, quando ele veio para o mundo físico. A gente já vai ver isso melhor. Desta ou daquela prova para sofrer. Lembra que eu falei? A gente que escolhe o gênero de provas pelas quais a gente vai passar. Então, tem algumas dessas provas que fatalmente a gente vai passar por elas, porque é resultado da escolha que a gente fez. Deu para entender? Eles continuam mais adiante. Falo das provas físicas. Os espíritos estão falando, olha, quando eu falei aqui da fatalidade que ele vai passar, eu estou falando das provas físicas, do mundo físico, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, eles estão dizendo assim, olha, fatalidade é na vida física, prova física, na vida material, na vida espiritual ou moral, não tem fatalidade. Por quê? Porque a cada momento você pode escolher fazer uma escolha diferente, e com isso você muda o seu destino. Vou dar um exemplo. Uma pessoa resolve tomar veneno. Ela tomando veneno, fatalmente, ou quase que fatalmente, ela vai morrer. Sim ou não? Sim. Por que quase, Luiz? Porque ela pode tomar antídoto. Ela pode ser administrado um antídoto e ela não morrer. Sim ou não? Sim. Agora, ela pode ceder para tomar o veneno, ou ela pode resistir. Essa escolha que ela faz é da vida moral dela, não é da vida física. Deu para entender? Então você tem livre-arbítrio para decidir se você vai tomar o veneno ou se você não vai. Isso não tem fatalidade aí, porque a escolha é sua. Agora, a partir do momento que você tomou, existe uma fatalidade, que ela pode ser evitada, por conta, como eu citei, né? Por conta do antídoto. Deu para entender? Tá. Vamos ver melhor o exemplo? Mais um, por favor, próximo. Vamos ver o exemplo. Ó. Esse indivíduo aí da esquerda, esse espírito, ele escolheu renascer num contexto de pobreza. Então ele necessariamente ele vai sofrer as consequências da escolha que ele fez. Vai passar necessidade física, vai passar privação, não vai ter uma vida social adequada, o bem-estar dele vai estar sempre comprometido. Sim ou não? Isso é fatalidade para ele.
A fatalidade da vida física, nesse caso, decorre da escolha de prova que ele fez antes de reencarnar. Ele escolheu renascer num contexto de pobreza. Então, fatalmente, ele está sujeito a essas situações que eu citei. Deu para entender? É só aí que está a prova, a fatalidade. Só aí. Porque ele pode estar sendo incentivado a roubar, a furtar, a cometer crimes, a ser honesto, a ser digno, apesar da condição. E isso é escolha moral. Sim ou não? Livre-arbítrio. Ele pode escolher roubar ou não roubar, ser honesto ou ser uma pessoa de má índole. Isso é uma escolha moral. Tem fatalidade aí? Não, porque é a escolha dele. Sim ou não? Ficou claro? Esse indivíduo da direita, ele escolheu renascer num corpo com uma determinada limitação física. Necessariamente, ele vai passar por situações difíceis em decorrência da escolha teológica que ele fez. Sim ou não? Sim. Ele escolheu. É aí que está a fatalidade da prova física dele. Só aí. Agora, ele escolher se revoltar ou aceitar ser resignado em relação à situação é escolha moral. Ele pode ceder ou não, ou resistir. Isso é escolha moral, é livre-arbítrio. Deus não interfere nisso. Mesmo que ele faça uma escolha infeliz, Deus permite. Por quê? Porque ele precisa aprender. Mesmo errando, ele precisa aprender. Deu para entender? Então essa história estava tudo escrito, tinha que acontecer. Não é bem assim, não. Essa inundação que nós tivemos no sul, com os nossos irmãos do sul, estava escrito? Não. Foi um conjunto de fatores climáticos que se combinaram, uma combinação que provocou aquela chuva intensa, que foi intensificada pelo aquecimento global, que é resultado do aquecimento global da ação humana, livre-arbítrio. Então, tudo que aconteceu lá não estava pré-determinado, mas aconteceu em respeito às leis de Deus, mesmo a questão do livre-arbítrio. Deus permitiu que fizessem escolhas equivocadas, visando interesse pessoal, visando dinheiro, visando política, visando poder, porque o pessoal tem que aprender. Aí, o livre-arbítrio de governantes, quem paga são os outros. Para os outros, não é diferente? Não, é claro que não, porque a decisão dele tem consequência. Ninguém pagou pelo outro, porque Deus é justo. Pensa sempre assim, ó. Deus não é justo? O mal que você fez, por que eu vou pagar se Deus é justo? Faz sentido? Não. Certo? Então a gente tem que pensar assim: todo mal que nos acontece na hora certa, na medida certa, como consequência das nossas ações do presente ou do passado. Então, para os governantes era livre-arbítrio e para os outros era Também livre-arbítrio. Ah, não é fatalidade? Não. Ah, mas o que ele fez? O que ele fez que mereceu isso, essa morte? Talvez no presente nada. Mas você conhece a vida espiritual dele? Você conhece o passado dele? Você conhece as escolhas que esse espírito fez? Deu para entender? Próximo? Ah, já está aqui. Próximo. Vamos lá. Tudo na vida do espírito, tudo está encadeado pelo regular funcionamento das leis de Deus. Deus está sempre agindo através das suas leis, que são justas, que são sábias, que são perfeitas. Porém, não previamente determinadas. Nem tudo está previamente determinado. Deu para entender? Como a gente viu, tem aquelas questões da fatalidade, da prova física, que são decorrência das escolhas que a gente fez. Né? Próximo, por favor.
Exemplos de acontecimentos. Mais um, por favor. Aí Allan Kardec, o próprio Allan Kardec, ele vai citar exemplos de como que os espíritos influenciam nos acontecimentos da nossa vida. Primeiro exemplo: provocando o encontro de duas pessoas que parecem estar por acaso. Já passaram por isso? Mas o acaso não existe. Vou dar um exemplo dentro disso. Dois espíritos estão no mundo espiritual se preparando para reencarnar. E eles já se conhecem, já têm um vínculo afetivo, se amam. E eles combinam: olha, eu vou reencarnar no Brasil e você vai reencarnar na Austrália. Mas vamos combinar da gente assumir um compromisso afetivo, porque vai ajudar no meu progresso e vai ajudar o seu também. E a gente vai formar família. Olha, só vai ser coisa boa. Vamos. Eles reencarnam, um no lugar, o outro lá não sei aonde. Num determinado momento da vida física, eles se reencontram. Por quê? Porque esse encontro já foi previamente estabelecido. Os espíritos, o anjo da guarda de um do outro, podem ajudar nesse reencontro. Mas isso já foi combinado antes. Mas, Aloysio, isso pode não acontecer? Claro, eles têm livre-arbítrio. Combinou uma coisa, fez outra. Sim ou não? Olha, mudei de ideia, não quero mais. Não quero. Por quê? Olha, eu estou envolvido com uma obra social, eu casei com essa obra social. E eu estou vendo que eu vou fazer tanta coisa boa, que vai me ajudar tanto. Tá bom, tá valendo, tá fazendo bem. Você tem livre-arbítrio. Cada escolha que você faz tem consequência. Seja feliz. Estava escrito que tinha que ser os dois assim, que tinham que se casar, que tinha que isso. Não. Eles programaram uma situação, mas pode acontecer de não se realizar, porque eles têm livre-arbítrio. E Deus respeita o livre-arbítrio. Deu para entender? Outra situação assim: dois espíritos encarnados estão querendo montar uma empresa. Só que eles não se conhecem intimamente. Por exemplo, eles têm a mesma ideia de empresa. Durante o sono, eles vão para o mundo espiritual. Os espíritos benfeitores estão vendo que esse negócio vai ser bacana para muita gente, vai ajudar a sociedade, vai ajudar a comunidade, vai dar progresso para a região. Vamos promover o encontro deles? E eles se encontram no mundo espiritual de sonho. Combinam: olha, eu estou pensando em fazer isso. Poxa, eu estou pensando mesmo. Vamos juntar as nossas forças? Vamos. Só que eles não lembram a hora que eles acordam. Não lembram. Alguns dias depois, o encontro na vida física. E aí, desse encontro, um novo empreendimento. Deu para entender? Segunda situação: inspirando em alguém o pensamento de passar por tal lugar. Quem já passou por isso? Todo dia você faz o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Aí, um determinado dia, parece que dá um estalo na sua cabeça. Vai por ali. Tá bom, eu vou por ali. Aí, depois, no dia seguinte, você fica sabendo que aquele lugar por onde você sempre passa, aconteceu uma coisa ruim. Você se livrou. Aí você fala assim: foi sorte. Foi sorte? Você recebeu uma inspiração, um pensamento que não é seu, é de um espírito. De onde está guarda? Inspirou, vai por ali. E você aceitou, porque você tem livre, você aceitou. Você podia não ter aceitado? Podia ter se dado mal? Foi azar? Escolha sua. Vida moral. Toda escolha tem consequência. Deu para entender? Outra situação: chamando nossa atenção sobre determinado ponto. Você está com uma preocupação, não consegue dormir direito, não consegue se alimentar, é uma dívida, é um problema familiar, alguma coisa que te consome as energias. E você fica matutando: como é que eu vou resolver isso? Deus me ajuda, meu anjo da guarda. Aí vem uma inspiração. Às vezes o anjo da guarda, às vezes um outro espírito protetor familiar diz assim para você na sua cabeça: faz assim. Aí você diz assim para você: nossa, como que eu não tinha pensado nisso? É a solução. E
E aí você resolve o problema. Vejam, toda é situação que vai mudar o rumo da nossa vida. Porque você está numa situação e vai para outra. Sim ou não? É essa influência que Kardec está se referindo aqui. A esse tipo de influência. Próximo, por favor. Bom, Allan Kardec não estava satisfeito. Ele falou: vou perguntar mais coisas para esses espíritos. Eu quero saber mais detalhes. Eu quero arrancar deles mais informação. Olha que interessante. Na questão 526, ele faz uma pergunta envolvendo o estado natural da matéria, no caso da escada. Ele pergunta assim: espíritos, suponha que uma pessoa deve morrer, ou seja, chegou o momento dela morrer. Ele não fala em hora e dia, ele fala um momento. Suponha, ela sobe na escada, a escada se quebra, ela cai e morre. Foram os espíritos que quebraram a escada? Olha a pergunta dele. Resposta: não. Kardec: não foram os espíritos que quebraram a escada. Se a escada quebrou, é porque o material de que ela é feito não presta mais. Madeira já está estragada, o metal já está enferrujado. Ela quebrou por essa razão e mais também pelo peso da pessoa. Veja, a escada, ela é matéria, ela obedece às leis da física, que é uma lei de Deus, que não pode ser alterada. Sim ou não? Como que os espíritos iam quebrar a escada? Para fazer isso, eles iam alterar a lei de Deus. Não pode. Faz sentido? E como é que eles agiram então? Eles inspiram o pensamento na pessoa para subir na escada. Tipo assim: nossa, esse teto aqui estou precisando arrumar. Olha, já faz tempo que eu estou querendo. Quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar hoje. De repente você recebeu, sem perceber, você recebeu a inspiração: pega a escada e arruma. A pessoa pega a escada, cai, morre. Deu para entender? Kardec e os espíritos, eles não se preocupam em ficar falando em dia e hora da morte. É um momento. Por quê? Exemplo: uma pessoa reencarnou e tinha uma programação para viver 70 anos. Só que aos 50 ela cometeu suicídio. E aí? Livre-arbítrio. Ou não? Tinha dia e hora para ela morrer? Não. Ela programou uma existência. X tempo. Programou. Mas não quer dizer que tem que ser assim. E claro, ela escolheu tirar essa vida antes. Uma escolha infeliz, que vai gerar consequências desagradáveis, sofrimento, dor, infeliz para ela. Deu para entender? Então essa história de dia e hora, alguém que tinha 70 anos para viver, morreu com 73. Pode? Claro. Essa pessoa estava envolvida numa ação social, no bem, em alguma coisa importante. Então deixa ele terminar esse negócio aí. É importante para ele. Ele está pedindo mais esse tempo. Então beleza, vamos lá. Livre-arbítrio. Deu para entender? Não é assim: morreu porque estava na hora. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Provavelmente estava no momento dele partir. Se a pessoa não vai de um jeito, vai de outro. Se ele não vai caindo da escada, chegou o momento dele partir, já cumpriu. Já cumpriu. Ele vai hoje, vai amanhã, é detalhe. Mas ele vai, já cumpriu. Vai de um jeito, vai de outro. Não estava escrito que tinha que ser assim. E geralmente, o estilo de vida da gente vai determinar que tipo de morte a gente vai ter. O próprio estilo de vida. A maneira como a gente conduz a vida da gente vai gerar as circunstâncias da nossa morte. Né? Próximo, por favor. Outra situação. Agora, Kardec, eu quero saber envolvendo um fenômeno da natureza. Uma pessoa, chegou o momento dela morrer. De novo. Está uma tempestade, está caindo raio, está chovendo. Essa pessoa se abriga debaixo da copa de uma árvore. Caiu um raio ali e matou a pessoa. Foram os espíritos que mandaram esse raio? Pergunta de Kardec. Os espíritos? Não. Porque os fenômenos atmosféricos estão dentro das leis naturais de Deus, das leis da física, por exemplo. O espírito não pode alterar isso, fazer com que um raio caia nessa árvore.
Uma hora o raio vai cair na árvore, porque é da lei de Deus, e ninguém vai alterar isso. Aliás, a combinação raio e árvore é perfeita, né? O que os espíritos fazem? De novo, inspirando o pensamento da pessoa para se refugiar debaixo da árvore, que é uma péssima ideia, né? Livre-arbítrio. Os espíritos sabiam que ia cair um raio ali? Não tem como saber, mas sabe que a combinação árvore e raio é perfeita. Uma hora, a chance de cair um raio é grande. Aí se não cair, se ele não morrer ali, não tem problema, ele vai embora de outro jeito. Chegou o momento dele partir. Deu para entender? As leis de Deus se cumprem sempre, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Nada do que nos acontece é para o nosso mal, nada. É sempre visando o nosso bem, sempre. Próximo, por favor. E mais uma situação agora envolvendo uma ação de pessoa mal intencionada. Olha que interessante essa. Bom, espíritos é o seguinte: uma pessoa mal intencionada pega um revólver e dispara contra outra pessoa. Essa bala pega de raspão nessa pessoa. Foram os espíritos que desviaram a bala? Pergunta dele. Olha que pergunta boa. Muito a ver com bala perdida. A gente já vai falar disso. Resposta dos espíritos: Kardec. Ô Kardec. Claro que não. Por quê? Porque a ciência física, ela explica que quando você dispara um projétil, ele segue uma trajetória que é definida pelas leis da física. Você pode até calcular a trajetória de um projétil, sim ou não? Sim. Você pode calcular. Isso não pode mudar, Kardec. Está dentro das leis de Deus, da lei da física. A gente não pode alterar isso, mudar a trajetória. O que a gente pode fazer? De novo, inspirar o pensamento para a pessoa desviar. Aí a bala passa de raspão. Eles podem influenciar no nosso pensamento? Sim, está dentro das leis de Deus. Você pode aceitar ou não, livre-arbítrio. Deu para entender? Aí eles dizem assim, olha, ou ainda, além disso, eles podem fazer como? Ou ainda poderá ofuscar, olha que interessante isso, ofuscar o seu inimigo, no intuito de lhe desorientar a pontaria. Sabe o que eles estão falando aqui, gente? Ofuscar? Os espíritos vão agir, porque assim, o espírito, assim como ele influenciou, ele orientou, ele inspirou o pensamento na vítima de se desviar, ele vai também tentar fazer com que o agressor não faça isso. Meu irmão, não faz isso. Livre, ele vai disparar. E Deus permite. Por quê? Ele vai ter que aprender. Ele vai ter consequências da escolha que ele fez. Ele vai ter que aprender com essas consequências. Olha como Deus é bom. O que eles fazem aqui no ofuscar? Os espíritos, eles agem sobre os fluidos perispirituais do agressor. E ele não enxerga direito na hora de disparar. Olha que interessante. Ação fluídica, que também está dentro das leis de Deus. Porque a ação sobre os fluidos, ela se dá pelo pensamento e pela vontade. No caso do espírito que está tentando auxiliar. Deu para entender? Isso quer dizer o quê? Próximo, por favor. Que há sempre uma justa razão por trás de uma bala perdida. Eu pus até entre aspas. Não tem bala perdida. A bala vai seguir a trajetória conforme a lei da física. Ah, mas a pessoa não fez nada. Essa pessoa é uma pessoa boa, nunca fez nada mal para ninguém, só fala coisa boa dela, é jovem. Por que ela mereceu isso? Então, eu não sei, você sabe? Também não. Você conhece o passado desse espírito? Você conhece a necessidade de progresso dele? Você conhece os males que ele fez no passado? Não. Você só está vendo para um espírito, um encarnado, nessa atual existência. Você não conhece a história dele. Então, não julgue. Por quê? Nada acontece sem a permissão de Deus. O mal que nos acontece, acontece na hora certa, na medida certa.
como consequência das nossas ações do presente, do passado ou do passado. Então, se a causa não está no presente, o que essa pessoa fez? Não fez nada de mal. Agora, mas você não conhece o passado dela, porque Deus é justo. Uma coisa é certa, Deus é justo. Ore por essa pessoa, ore, porque ela está resgatando o passado dela e você não sabe. Então, não existe bala perdida. Fulano estava passando, nada a ver com a história, sobrou para ele. Oremos pelo fulano, mas confiemos na justiça de Deus. O fulano teve a bênção de Deus para resgatar o passado dele. A gente não sabe, mas o fulano resgatou. Dessa forma, pois é. Você sabe da história do fulano? Não, eu também não. Oremos por ele. Né? Próximo, estou terminando. Nossa conduta perante os espíritos. Nós podemos então ceder ou não às sugestões deles, porque nós temos livre-arbítrio. Quando se trata de um espírito bom, vamos aceitar. Quando se trata de um espírito mau, vamos evitar. E orar, pedindo ajuda de Deus, do anjo da guarda, para nos fortalecer, para nos auxiliar a tomarmos a melhor decisão, a fazermos a melhor escolha. Né? Queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Essa regra, a nossa irmã estava falando agora há pouco aqui na leitura, né? Essa regra ela é uma regra que ela é a base da fraternidade. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. O respeito que eu quero que tenham comigo, eu tenho que ter com o outro. É simples essa regra que Jesus trouxe. E Kardec fala assim: essa é a medida do direito pessoal que a gente deve ter em relação ao outro. Você quer comprar um carro, esse carro, você está vendendo um carro, você está vendendo um carro seu, antigo, velho, pôs o anúncio, alguém se interessou, entrou em contato, você fechou o negócio. Amanhã a pessoa vai te pagar. Ela vai te pagar amanhã. Aí você diz assim hoje: deixa eu levar no mecânico porque esse carro está com um barulho estranho. Aí você leva no seu mecânico de confiança, ele diz assim: ó, o motor já era, vai ter que trocar. O que você faz? Você já vendeu o carro. O que você faz? Lembra dessa regra. Você fala que o motor está pifado: olha, eu vou te dar um desconto porque o motor você vai ter que fazer. Ou você não fala nada e vende assim. O que você quer para o outro, né? Queira cada um para o outro, o que você deseja para si. Você gostaria de ser enganado quando você estivesse comprando um carro? Não, né? Então faça o mesmo. Faça o mesmo. Essa é a regra da fraternidade. Ok? Muita paz, muito obrigado.